Hoje eu trouxe para vocês mais um caso de uma paciente que eu atendi lá no meu consultório. Ela fez uma cirurgia de lipoaspiração, teve algumas fibroses depois. Nós fizemos o tratamento, mas o que aconteceu com ela 7 meses depois foi algo totalmente inesperado. Então, se você fez cirurgia plástica ou até mesmo vai fazer, veja esse vídeo para que isso não aconteça com você também. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e acompanho pacientes que realizaram cirurgias plásticas no seu pré e pós-operatório há mais de 10 anos. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais para que vocês possam me acompanhar por lá também. E se você tem interesse nesse assunto e ainda não está inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Toda semana eu tenho trazido vídeos novos, casos que eu vivi no meu consultório, para poder ajudar, para poder ilustrar o que acontece aí às vezes depois da cirurgia plástica e muitas pessoas ficam perdidas sem saber a quem recorrer e o que fazer a respeito. Para ilustrar isso, eu trouxe hoje o caso de uma paciente que eu atendi lá no meu consultório. Ela me procurou, estava com 45 dias de pós-operatório de lipoaspiração. Ela veio por indicação de uma amiga que conhecia o meu trabalho e ela estava se queixando que estava com o abdômen irregular, não estava gostando muito do resultado da cirurgia dela. Então eu avaliei essa paciente e realmente ela estava apresentando fibroses, algumas aderências, principalmente nessa região aí onde é mais visível, né, onde a gente consegue perceber, inclusive visualmente falando. Nessa época que ela me procurou, eu estava no último semestre, né, da minha faculdade de nutrição, então eu não podia prescrever nada, assim, né, não podia prescrever dieta, nenhum suplemento para ela, só mesmo dei algumas orientações alimentares que ela poderia modificar ali no dia a dia dela. Então nós iniciamos a terapia manual voltada para fibroses e aderências, associada ao tape, e ela teve uma resposta ao tratamento muito interessante, muito rápida. Em torno de 4 sessões ela já estava com o abdômen bem mais normalizado, né? Não víamos mais aquele aspecto das fibroses, a mobilidade tecidual dela já tinha recuperado bastante, então ela ficou bem satisfeita, né? Nós fizemos o tratamento, ela ficou feliz com o resultado dela da cirurgia. 7 meses depois da cirurgia dela, essa paciente me manda uma mensagem de texto falando que estava insatisfeita com o resultado final da cirurgia, que ela tinha ido ao cirurgião plástico, né, para o retorno de 6 meses, que ela acabou deixando para 7, mas que ela falou com ele que não estava gostando porque achava que a barriga dela ainda estava mais volumosa, que não era isso que ela esperava da cirurgia, e me mandou essa foto falando: olha como a minha barriga tá feia, não tô gostando, ela tava com esse volume aí nessa região de cima, eu achava que ele tinha que limpar de novo porque afinal de contas eu acho que isso é gordura que ficou, mas ele falou que não é gordura, que inclusive eu tenho muito pouca gordura, se for para fazer de novo a cirurgia, que isso pode ser complicado porque eu posso ficar com irregularidades. Enfim, ela estava muito descontente com o cirurgião, achando que ele estava falando isso porque não queria operá-la de novo, né? Não queria fazer a reintervenção cirúrgica. Aí, diante disso, eu pedi para que ela fosse no meu consultório novamente para eu avaliar, para eu entender o que estava acontecendo, por que ela estava insatisfeita, né? Ver se tinha algum edema residual ali na região que pudesse estar causando essa aparência que ela não estava gostando. Então ela foi ao meu consultório. Eu avaliei e realmente não existia edema, né, tecidual ali na região, não era realmente gordura, porque dava para palpar e sentir até a musculatura dela por baixo. Então assim, realmente o cirurgião tinha razão, ela não tinha gordura excessiva ali no local. E ela se queixava disso, que tinha dias que o abdômen dela estava um pouco melhor, mas outros dias ele estava desse jeito, mais inchado, que ela, né, punha uma roupa mais justinha, marcava na roupa. Então eu comecei a verificar o que poderia estar acontecendo com essa paciente. Como nessa época eu já tinha me formado em nutrição, já estava atendendo muitos pacientes com essa demanda nutricional e via que muitos casos, muitos pacientes que tinham, por exemplo, intolerâncias alimentares, hipersensibilidades alimentares, apresentavam esses sintomas como essa dilatação abdominal, principalmente nessa região epigástrica. Então eu comecei a investigar, a perguntar para ela se
o intestino dela estava funcionando bem, ou se ela notava que ele estava mais preso, ou tinha às vezes alguns episódios de diarreia, se o cabelo dela estava caindo mais, a pele tinha piorado um pouco, tendo às vezes um pouco mais de espinhas, se ela depois de algumas refeições sentiu uma sensação de empazinamento, de estufamento muito grande. Ela então começou a pensar nisso tudo e ela tinha, sim, quase todos esses sintomas. E esses sintomas, hoje em dia, gente, são muito comuns. Eu recebo direto pacientes no meu consultório que têm esses sintomas e nunca pararam para prestar atenção neles, nunca acharam que isso poderia ter a ver com alguma coisa na alimentação. Então, se você que está assistindo esse vídeo aqui agora sente alguma coisa nesse sentido, ou até conhece alguém próximo que sente também, não deixa de compartilhar esse vídeo, porque agora eu vou revelar o que a gente descobriu. O problema era que ela tinha intolerância à lactose e não sabia. A alteração estética que ela estava tão insatisfeita não tinha nada a ver com a cirurgia que ela tinha feito, não era resíduo de gordura, era simplesmente a intolerância alimentar que ela não sabia, acabava consumindo esses alimentos que geravam esse processo inflamatório ali no intestino dela e por isso ela tinha esses sintomas, essa distensão abdominal, achando que era outra coisa. Então, veja bem, talvez se ela tivesse procurado uma clínica de estética que visse só o problema estético dela, ela teria realizado inúmeros tratamentos, teria feito massagem modeladora, aparelhos para poder tentar remodelar ali para que o abdômen dela ficasse mais retinho e nada resolveria, porque o problema dela era de origem totalmente alimentar. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa visão mais global do paciente. Eu falo muito isso com as minhas alunas lá da pós-graduação, dos meus cursos. Como é importante a gente avaliar não só a queixa do paciente, o problema estético que está ali na nossa frente, mas sim um todo, né? Mas sim todo o contexto para entender realmente o que está acontecendo. Depois que a gente descobriu que o problema dela era de origem alimentar, né, que envolvia uma intolerância, nós começamos então a fazer o tratamento nutricional para isso. Então eu tive que entrar com alguns aminoácidos para proteger ali a parede do intestino, que fica muito inflamada nesses casos. Usamos alguns pré-bióticos, probióticos, excluímos ainda alguns outros alimentos que também percebíamos que causavam esses sintomas. E ela começou a reparar uma melhora não só da questão do abdômen, mas também dos outros sintomas que ela nem tinha se dado conta, que era a queda de cabelo, a piora da pele, a pele dela foi melhorando. Então tudo foi ficando melhor. Essa paciente voltou a ficar satisfeita com o resultado da cirurgia dela. Agora imagine só, ela ia ficar com raiva do cirurgião plástico dela, né, que foi totalmente profissional, que foi super correto na avaliação dele, porque ela realmente não tinha gordura ali mais que justificasse fazer reintervenção cirúrgica. Inclusive, o que ele falou é muito certo. Se ele fizesse uma reintervenção cirúrgica ali, ela poderia ficar com irregularidades na região, porque era muita pouca gordura, e ela com certeza não ficaria satisfeita com o resultado. Ela teria que passar por todo o processo cirúrgico de novo, passar por todas as sessões de pós-operatório e não resolveria o problema, porque o problema dela nada tinha a ver com a cirurgia que ela tinha feito. Então, eu achei muito importante trazer esse caso para você que está pensando em fazer cirurgia plástica ou até mesmo já fez e às vezes está com sintomas parecidos com essa paciente, achando que a culpa é da cirurgia, achando que a culpa é do cirurgião que não fez a lipo da forma correta, enfim. Então eu achei importante trazer esse caso para poder ilustrar isso para vocês e impressionantemente é muito grande a quantidade de pacientes hoje que eu atendo no pré-operatório e que a gente vai investigar um pouquinho mais e tem algum tipo de sensibilidade ou intolerância alimentar e não sabe, tá convivendo aí com todos esses sintomas e não faz ideia que seja isso. Então, por isso eu achei importante trazer esse caso e se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser deixar um comentário aqui, fique à vontade, pode me procurar também lá no Instagram, tem muita gente que prefere mandar mensagem por lá.
E é isso então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e em breve eu vou voltar com mais vídeos aqui para você, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!